Hello people, welcome to Inglês Conectado. No vídeo de hoje a gente vai analisar um pouco, discutir e falar um pouco sobre a prova de inglês do Banco do Brasil, ok? De início, queria dizer para vocês que a prova, segundo o gabarito que a gente lê um pouco, ela não traz os conteúdos específicos que devem ser estudados, os conteúdos tipo português ou informático, raciocínio lógico ou matemática financeira, eles colocam os conteúdos bem especificamente. Então, o candidato que vai fazer a prova já consegue ter uma noção mais ou menos por onde ir. Em inglês é um pouco mais diferente, porque eles na prova colocaram apenas coisas bem simples, como, por exemplo, conhecimento de um vocabulário fundamental e dos aspectos gramaticais básicos para a compreensão de textos. Então, deixou bem aberto quais seriam os conteúdos, não especificou quais seriam os conteúdos, e por isso é que a prova já se torna um pouco complicada a partir do edital, né? E são 5 questões, cada uma das questões vale 1 ponto, são as 5 questões, valem 5 pontos. Então, apesar de ser apenas 5 questões, é importante que a pessoa que estiver fazendo a prova, o candidato, faça uma boa prova para que ajude com os outros pontos, com das outras questões, ficar bem melhor, ok? Vou compartilhar aqui a tela para que a gente possa analisar uma prova antiga, 2015, dessa mesma banca que vai fazer a prova do Banco do Brasil. Ok? Só um momentinho aí que ele está carregando. Pronto. Então, vocês estão vendo aí a minha tela. E essa é a prova de 2015. Está disponível no PC e concurso. E é também para o cargo de escrituário, gente. Esse que vai ser realizado esse ano em 2021. Certo? Então, vamos ver aqui, analisar essa prova. Nesse vídeo a gente vai ter uma noção mais ou menos de como vai ser a prova de inglês. E quando for outro vídeo que eu for gravar, a gente vai fazer a prova, vai resolver a prova juntos. Vamos resolver a prova juntos, ok? Então, vocês notam que tem um texto relativamente grande, né? Why millennials don't like credit cards. Olha só o tamanho do texto. E as questões, outra característica da prova é que as questões elas são em língua inglesa também. The main purpose of the text is to. Então, se a pessoa não tem muita noção de língua inglesa, vai ser bem difícil para responder, para entender até o que a questão está pedindo, certo? Porque as questões elas vêm em inglês, assim como o enunciado da questão vem em inglês, diferentemente de outras provas de outros concursos e também, por exemplo, a prova do Enem, que as questões elas vêm, o enunciado vem em português. Mesmo a prova sendo de inglês, o enunciado vem em português. E em outras provas eles também fazem isso, colocam o enunciado em português e facilita já um pouco a compreensão. Então, para você resolver uma prova dessa, o que você precisa saber, gente? Principalmente dicas de interpretação de texto. Aqui no canal a gente tem alguns vídeos falando sobre isso, de como interpretar textos em inglês. E com isso, você sabendo como interpretar o texto, você vai já ter 30 a 20% do conhecimento do que o texto vai se tratar. Uma das principais dicas seriam a análise das typographical marks, das marcas tipográficas, que são essas palavras que têm mais destaque, como o título que está em caixa alta, esses subtítulos, esses subtópicos que estão em negrito, datas, números, esses símbolos, como o caso da porcentagem, todos esses itens, cifrão de dinheiro, no caso aqui o dólar, todos essas marcas tipográficas ajudam a identificar a ideia principal do texto. Outra característica interessante para você fazer uma boa prova, já que está em inglês, totalmente em inglês enunciado, é identificar palavras-chave, como por exemplo, the main purpose. Seria o propósito principal ou a ideia principal do texto. Então, você sabendo the main purpose já consegue identificar o que a questão quer pedir, o que a questão pede. Outra característica dessas questões, são a identificação de frases ou palavras ou parte de frases em linhas específicas. Por isso que tem essas linhas aqui ao lado, vocês sabem
que é já para identificar durante as questões, tá? Aqui, ó, na linha 13 e 15. In the sentence of the text, the Great Recession caused millennials to stray from historic partners when it comes to purchasing a home and having children. Lines 13 and 15. 13 and 15. The word stray can be replaced with no change in meaning by. Outra, pegando aquela ideia, né, de marcas tipográficas, aqui na questão, mesmo que você não saiba nada que está escrito aqui, você sabe que tem que ir na linha 13 e 15 e tem essa palavra aqui, stray, que está destacada, está em negrito. Então, ela é bem importante para que você possa identificar do que a questão está pedindo. A outra também é a identificação em linhas. E essa outra questão aqui, 69, identificação em linha. Vocês notam que as 5 questões, as 4 questões, elas tiveram a mesma mecânica de utilização de respostas, de requisição de respostas, que foram identificar as linhas no texto. E essas identificações, elas partem para querer saber se pode ser substituído, se uma palavra pode ser substituída, ou qual seria a intenção da fala que está sendo apresentada no texto, né? No caso, nessas linhas que são apresentadas. Olhando aqui rapidamente, essa questão 70, ela fala de quantifiers. Essas palavras aqui, ó, some, few, a little, a large of, uma temática sobre substantivos contáveis e incontáveis, ok? Então, esse vídeo foi apenas para mostrar para vocês mais ou menos como é a estrutura da prova. Depois eu vou gravar outro para mostrar para você, resolvendo essa questão junto com vocês e apresentando algumas estratégias que vocês possam vir a utilizar na hora da prova, ok? That's all, isso é tudo por hoje e até o próximo vídeo.